Seja bem-vindo ao nosso canal. Se ainda você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e esteja nos acompanhando aí, esteja fazendo parte do nosso ministério. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais da palavra de Deus para que possamos viver muito mais e ter direito a usufruir de todas as promessas que ele tem nessa Bíblia, que é toda poderosa e que tem muita coisa, que a cada dia ele vem a estar revelando para nós essas promessas, os mistérios de viver a vida e a abundância com Cristo Jesus. E para viver o nosso dia a dia, louvando, ouvindo a palavra do Senhor, a palavra que edifica cada um de nós. Nós temos aí a Rádio Vineyard, uma rádio por internet. Então você clica lá, entrando no site www.radiovineyard.net e lá no canto superior esquerdo você clica no botãozinho para começar a tocar músicas, palavras de Deus, 24 horas por dia. Seja muito bem-vindo a ouvir essa rádio e fazer parte. E você vai ver sempre em cima o nome da música com o idioma. É, idioma, você vai ouvir louvores em muitos idiomas: português, italiano, espanhol, inglês e muitos outros, porque todo ser que respira louve ao Senhor. E nós, como corpo de Cristo, juntos, unidos, para divulgar a palavra de Deus, estamos aqui para interceder. Então, se você tem um pedido de oração, clica aí no link de pedidos de oração, petição de oração, para que podamos estar juntos orando, porque em muito Deus faz quando nós oramos. A nossa maior arma é essa. Então nós queremos estar conectados, orando juntos em nome de Jesus. E visite também as nossas redes sociais. Então não tem desculpa. Não tem como não se conectar e fazer o seu pedido de oração. E também para fazer parte desse ministério, o ministério de todos nós, um ministério que é de divulgar a palavra de Deus e poder mudar vidas. Então, venha contribuir nesse ministério que é de todos nós, com sua contribuição de ideias, também com dinheiro, com material, com todo o material que a gente precisa também para a rádio, né? Então, vem aí, fala com a gente. Em nome de Jesus, vamos participar juntos desse ministério e dar glória a Deus, porque, ó, devagarzinho está chegando uma coisa, chega outra, então os recursos estão chegando e nós precisamos de muita gente também juntos para trabalhar, né? Vamos juntos nessa toada de levar a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, né? Vem com a gente, porque Jesus está voltando e nós temos muita coisa para fazer, né? Temos muita coisa, muita gente sofrendo nesse mundo, né? Há mais ou menos 2 semanas, você que me acompanha, se você não me acompanha e quiser me acompanhar, basta se inscrever aí no nosso WhatsApp ou nas nossas redes sociais. Há 2 semanas venho falando de milagres que Deus pode fazer na tua vida. Milagres que Deus tem feito na tua vida. Nós estamos aí em todas as redes sociais e todos os dias nós colocamos uma meditação da palavra. Então, para que você possa começar o seu dia lendo a palavra e sabendo que Deus, ele pode fazer um milagre na tua vida, né? Milagres que Deus tem feito e milagres que Deus fará na nossa vida. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres, porque eu tenho vivido milagres na minha vida, eu tenho diversos milagres que Deus fez na minha vida, e tenho um milagre diário, que é o dom da vida que Deus dá para mim e para você. Então, esse é um grande milagre, né? E nessas 2 semanas, o Senhor tem falado muito, muito sério comigo, muito forte comigo, né? E hoje ele nos traz um estudo diferente, onde nós vamos ver os milagres que Deus tem para a tua vida. Eu não sei quantas partes vão ser esses milagres, né? Mas eu sei de uma coisa, que isso vai ser muito edificante na minha vida e para a tua vida também. Bom, primeiro a gente tem que começar a conceituar o que é milagre.
Bom, se você vai lá no dicionário, define milagre como um fato sobrenatural aposto às leis da natureza. E eu costumo dizer que um milagre é simplesmente o impossível, que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer o milagre. Ninguém mais pode fazer o milagre. Tudo aquilo que o ser humano fizer é algo que é factível. Agora, aquilo que o ser humano não consegue fazer, isto é um milagre. Tudo que Deus traz, ou tudo que Deus faz para você e para mim, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E a vinda de Jesus aqui no mundo também tem um propósito. Não foi diferente. Ou seja, se Deus é um Deus de propósito, ele tem um propósito na vinda de Jesus. Os propósitos dos milagres de Jesus era mostrar para o mundo que ele era realmente o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, revelar a misericórdia de Deus, a misericórdia que Deus coloca sobre a nossa vida e o plano que Deus tem para a humanidade. Deus tem um plano, Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida. Mas esse propósito ele só vai acontecer se eu permitir. Então, nós voltamos ao começo, né? Eu aceitar Jesus, até o diabo aceita. Eu entregar a minha vida para Jesus, é eu viver o propósito de Deus na minha vida. É eu viver o que a Deus acabou de falar das promessas. Eu viver as promessas que Deus tem para a minha vida. Eu estar apto a receber os milagres de Deus. Ou seja, por meio desses feitos poderosos de Jesus, Deus quer produzir fé. Ele quer despertar a fé nos nossos corações. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra já diz isso. E se eu não consigo agradar a Deus, não tendo fé, desculpa, eu não consigo agradar a Deus. Então, o propósito de Deus, o propósito da vinda de Jesus é para mostrar que ele é o Filho de Deus, para mostrar a misericórdia de Deus, para mostrar que Deus tem um plano para você e para mim, um plano para a humanidade e para despertar a nossa fé, despertar aquilo que é o mais vital na nossa relação com Deus, que é a fé. Veja o que João fala, ou o que Jesus fala lá em João, capítulo 4, versículo 48. Então Jesus lhes disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, a vida e obra de Jesus revelam a vontade de Deus. A vontade que Deus tem para nossa vida. A vontade que Deus tem de curar, de sarar, de restaurar a plenitude perdida da queda do homem. Nós éramos, ou antes da queda do homem, o ser humano ele foi criado, curado, sarado e restaurado. Ele foi criado de uma forma plena. Ele foi criado de uma forma à imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, o que Deus quer para a humanidade é restaurar isso, voltar ao princípio. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou ter que nascer de novo? Não, você não precisa nascer de novo. Né? Você precisa nascer de novo em Cristo. Você não precisa voltar ao ventre da sua mãe. Nós temos que nascer de novo em Cristo. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. Isso fica ainda mais claro quando temos em mente que o Senhor Jesus veio para revelar a vontade do Pai. As obras realizadas pelo poder do Filho não se resumem na cura física, não se resume na libertação e
e ressurreição de mortos. Nós pensamos que Jesus veio somente para curar, libertar e ressuscitar. Não, ele veio para algo mais. Ele veio para algo mais. O maior milagre começa, é, é, o maior milagre começa na cruz, lá na cruz do Calvário, onde 3 dias depois houve a ressurreição. Esse é o maior milagre. Hoje nós temos hoje registrado na Bíblia cerca de 35 milagres que Jesus fez. Lembrando que esses foram somente alguns milagres que Jesus fez, porque o próprio apóstolo João, ele declara lá em João capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, se você fosse relatar tudo que Jesus fez, o mundo não caberia a quantidade de livros que seriam escritos. Desses 35 milagres que foram registrados, a gente vai ver alguns deles. Eu não sei quantos a gente vai ver, né? Mas o Senhor vai começar a revelar para nós quais são os que a gente deve ver. O primeiro milagre, eu acho que é importantíssimo a gente ver, que foi a transformação da água em vinho. Nós não vamos ler os textos, porque os textos são longos, mas fica aí de lição de casa para você. Então, você tem aí a transformação de água em vinho, que está lá em João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Esse foi o primeiro milagre registrado, né, o primeiro milagre de Jesus que foi registrado. Isso foi uma festa de casamento realizada em Caná da Galileia, onde sua mãe, a Maria, havia sido convidada. Devemos ter em mente que uma festa de casamento nesses dias ou naquela época e cultura duravam dias, não era uma festa que durava um tempo de algumas horas, era uma festa de casamento, duravam dias. Após a chegada de Maria, Jesus e seus irmãos, saiu a trágica notícia de que o vinho havia acabado. Era o mesmo que em nossos dias não ter docinho, salgadinho ou refrigerante. Enfim, era uma catástrofe. O Espírito Santo, através de João, nos mostra que Maria foi até Jesus para pedir ajuda ao seu poder sobrenatural. A princípio, o Senhor foi relutante, mas acabou atendendo ao pedido de Maria, ao pedido da sua mãe. Com isso, ele ordenou que o cerimonial da época enchesse de água as talhas usadas pelos judeus para purificação. Eram 6 talhas de barro enormes e foram cheias de água. Feito isso, Jesus mostra aqui João 2, capítulo 2, versículos 7 e 8. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Jesus ordenou que a água, já transformada em vinho, fosse servida ao chefe do cerimonial. Ao provar, ele ficou surpreendido. Como aquele vinho era saboroso, como aquele vinho era demais. Foi até o noivo e elogiou muitíssimo o noivo. Olha, que legal, né? Esse vinho é sensacional. Pois era de costume na época servir o melhor vinho primeiro e depois que todos estivessem fartos, um vinho de qualidade inferior. Ok, esse foi o primeiro milagre de Jesus, mas qual é a aplicação desse milagre na nossa vida?
Com isso, a Bíblia nos mostra que servimos a um Deus excelente, que faz as coisas com excelência. Tudo que vem dele é bom, até o que não compreendemos. Jesus cuida da falta de alegria antes que ela chegasse. É possível que os noivos nem ficaram sabendo do problema, porque quando Jesus está presente, ele se antecipa. Ele cuida de áreas da nossa vida que nem fazemos ideia. Ou seja, isso são os cuidados que ele tem, os detalhes que ele tem na nossa vida. Primeiro, as coisas de Deus são feitas de forma ordeira, são feitas de forma excelente, o melhor. Tem que ser o melhor. Para Deus, não para os homens. Para Deus, não para as religiões ou para as denominações. Para Deus. Nós temos que entender que tudo que Deus faz é bom. Ah, pastor, mas eu pedi tanto pelo meu irmão, pela minha prima, pelo meu pai, pela minha mãe, por qualquer pessoa, e ainda assim ela morreu. Pois é, nós temos que entender que tudo que Deus faz é bom. Você e eu, nós não vamos viver 500 anos. Você e eu não vamos viver 1000 anos. Nós temos, nós temos um prazo de validade. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Isso é o propósito que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes nós antecipamos o propósito de Deus. E isso é ruim. Temos que entender que Jesus cuida da nossa alegria, independente de estarmos tristes agora. Nós temos aqui o nosso pedido de oração e algumas pessoas que desses pedidos de oração já se foram. Ah, pastor, mas vocês não estão orando? Sim, nós estamos orando. Então, quando você ora, você fala para Deus aquilo que você quer. Mas o mais importante não é que ele faça o que você quer, mas que ele faça o que é melhor para você. E muitas vezes o melhor para nós não é continuar. Muitas vezes o melhor para nós é que essa pessoa não esteja mais conosco. Muitas vezes o melhor para nós e para a pessoa é que ela vá ou que ela volte para os braços do Pai. Isso é milagre. Nós vemos também um segundo milagre. O segundo milagre de Jesus foi a cura do filho de um oficial romano. Esse foi o segundo milagre que Jesus realizou. Mas desta vez, Caná não viu o Senhor transformar a água em vinho. Lembra que Jesus está em Caná da Galileia. Caná não viu o Senhor fazer essa transformação, mas com apenas uma palavra. Ele restaurar a saúde do filho de um oficial do rei. Isso mesmo. Ele só falou. Lembra que o filho do oficial estava em Cafarnaum e o oficial com Jesus na Galileia. Tinha uma distância de mais ou menos 813 quilômetros. Então, se você ler todo o texto que está registrado lá em João, capítulo 4, versículos de 46 a 54, você vai ver que o oficial queria que Jesus fosse até lá. E Jesus com apenas uma palavra. Voltando ao começo aí, é possível que o boato sobre o milagre do vinho tenha se espalhado e chegado até o oficial do rei, que tinha um filho doente. Isso é um efeito cascata, né? Ele é um efeito cascata. Ao ver que o Senhor estava ali, suplicou a ajuda de Jesus. Está lá em João, capítulo 4, versículos 49 e 50. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive.
O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Desce. Nós estamos falando em 813 quilômetros, mais ou menos. É uma distância razoável, né? 813 quilômetros, ele ia demorar um dia. Se tivesse de carro e a pé, ele ia demorar uma semana, mais ou menos, né? Jesus declara. Jesus declara que os sinais são necessários para que as pessoas acreditem em Deus e no seu favor. Prontamente, Jesus declarou que o menino continuava vivo e ordenou que o oficial podia voltar para casa e seguir sua vida normalmente, porque o seu filho estava bem. Ele confiou nas palavras de Jesus. O oficial confiou e sabia que o seu filho ia estar bem. Servimos um Deus bondoso. Tudo o que precisamos fazer é o que este homem, o que este oficial fez: confiar em suas palavras, obedecer, seguir o seu caminho. O oficial podia desconfiar, né? Mas não, ele creu. Ele creu sem ver. Imagine, ele creu sem ver. O terceiro milagre que eu gostaria de estar vendo com vocês hoje é a cura do paralítico de Betesda, que está registrado lá em João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Está aí mais uma liçãozinha de casa para você ler aí e conferir com a tua Bíblia. Era um aglomerado de pessoas doentes, inválidos. O motivo de tanta gente junta era o anjo que descia no tanque de Betesda e que curava o primeiro que caísse na água. Daí podemos imaginar o tumulto que seria isso aí, verdade? Era um tal de empurra para lá e para cá, tapas e xingamentos. Não sou eu, não, não me empurra, não, sai da frente. Curioso é notar que o Senhor Jesus se dirige a alguém em especial. Ele não para ou fala com outra pessoa. Se aproxima de um homem, de um senhor que estava deitado em uma maca. João capítulo 5, versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Isso é até cômico, né? O cara está paralítico, né? Mas por que Jesus sempre perguntou: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Por que Jesus pergunta? Porque ele tem que ouvir da tua boca aquilo que você precisa. É por isso que a gente ora. Ai, pastor, mas Deus não está vendo o que eu estou precisando? Deus está vendo. Mas você tem que falar para ele. Tem que dizer para ele qual é a tua prioridade. Jesus conversa com ele e descobre que há 38 anos ele esperava por uma cura, mas ninguém nunca o ajudou. Ele estava sozinho. Ele, por outro lado, nunca desistiu. Intrigado, Jesus pergunta se ele queria ser curado e o homem justifica, porque não havia sido curado, como se estivesse respondendo que sim. A partir disso, o Filho de Deus, né, ordenou e imediatamente o homem que há 4 décadas esperava seu milagre voltou a andar. O homem não desistiu. O homem, ele estava ali e ele não desistiu. O que podemos ver nos nossos dias? Isso nos mostra que não podemos desistir. Temos que ser persistentes. Você tem que orar. Não é? Temos que desistir e esperar no Senhor. Ele não falha, ele é bom para aqueles que nele esperam.
Ele é bom para aqueles que nele esperam. Veja o que Salomão fala em Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ou seja, nós temos que ser persistentes. Lembra de Davi, quando seu filho estava doente? Ele jejuou e orou. Ele foi persistente. Ah, pastor, mas o filho morreu. Pois é, o filho morreu. E depois, o que ele fez? Depois que ele fez, ele tomou banho, trocou de roupa, foi para o templo agradecer a Deus. Porque nós temos que ter isso em mente, que tudo que Deus faz para nós é bom. Ainda que a gente não goste muito, mas é bom. O quarto milagre de Jesus foi uma pesca maravilhosa. Foi a primeira pesca tremenda, que está registrado lá em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, que você pode conferir aí na tua Bíblia. Você já viveu aquele momento em que parece que tudo está dando errado? Pois bem, o quarto milagre de Jesus foi realizado nesse cenário, em que parece que tudo está desabando, tudo está desmoronando. É impossível que eles estivessem se sentindo assim. É bem possível, né? Que eles estivessem se sentindo assim. Pescaram toda noite e não conseguiram pegar um só peixe. Já estavam lavando as redes em uma manhã que chegou após uma noite frustrante no mar. Eles tentaram, fizeram o que sabiam, mas nada deu certo. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente tenta de todos os lados e parece que está tudo travado, não é? Nada dá certo. Veja o que o Senhor fala em Lucas capítulo 5, versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Na verdade, os pescadores não estavam nem prestando muita atenção na multidão que estava na praia, até que alguém entrou no barco e fez um pedido. Pedro passou a prestar atenção nas palavras de Jesus. Acabado o sermão, o Senhor pediu que os pescadores voltassem a pescar. Ele pediu. Jesus entra no barco, né? E Jesus entrou no barco, na verdade, sem nenhum convite. Mas, quando Jesus fez o pedido, né? Eles começaram a perceber, os pescadores começaram a perceber a multidão que estava ao seu redor. E Jesus fez um pedido, que está lá em Lucas capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ok. Pedro fez questão de deixar claro que eles haviam tentado de tudo durante toda a noite, mas não deu certo. E que durante o dia ninguém pesca. Quem pesca é só o pessoal de varinha lá. Ninguém que vai lançar uma rede vai pescar durante o dia. Mesmo assim, tendo ciência de tudo isso, Pedro consente. Pedro concorda. A obediência deu muitos frutos. Pouco tempo depois de parar onde Jesus havia indicado, eles pegaram uma quantidade extraordinária de peixes. Tamanho foi a quantidade que as redes estavam se rompendo. Eles tiveram que chamar por ajuda. Maravilhado pelo ocorrido, Simão Pedro se ajoelhou diante do Senhor
e o adorou com palavras que revelaram sua indignidade de estar perante Jesus, o Filho de Deus. Ao contrário do que eles imaginaram, o Mestre revelou o desejo de estar ainda mais perto deles. Se eles o seguissem, suas vidas seriam radicalmente transformadas. E o que é que nós aplicamos dessa primeira grande pesca? Nós temos que ser humildes. Pedro foi humilde, sabendo pescar, homem que conhecia disso, ele atendeu ao que Jesus falou. Pedro foi humilde. Humilde é diferente de pobre. Pobre é uma coisa, humilde é outra coisa. Pedro foi humilde. Pedro foi obediente. E o que é mais interessante, né? Pedro aceitou o desafio. E o desafio que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida hoje é que nós possamos ajudar a transformar esse mundo. Quando Jesus chamou a Pedro para que ele fosse pescadores de homens, era para que ele realmente pudesse transformar o mundo. Nós vamos parar por aqui e a gente vai, na próxima semana, continuar com os milagres na parte 2. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Creia nisso. Viva essa palavra. Não permita que o inferno tire esta palavra da tua vida. Creia num Deus todo-poderoso, num Deus que pode e vai fazer o milagre, vai fazer o impossível na tua vida, em nome de Jesus. Te espero na próxima quinta-feira para a gente continuar a segunda parte de milagres. Aquilo que Jesus fez e deixou para que você e eu pudéssemos aprender e pudéssemos tirar lições para as nossas vidas em nome de Jesus. Nos vemos no domingo com o Culto da Família. Vem com a gente. Juntos? Vem Seja com a muito gente, bem-vindo. né? Em nome de Jesus. E chega antes aí para que a gente possa participar do louvor, participar do bate-papo e depois continuar. Depois do culto a gente continua falando, né? No Zoom a gente continua falando. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o finalzinho de semana seu e que o milagre do Senhor você possa receber aí na tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.